O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. Tudo bom, meu querido José Lucas? Prazer Gente, estar aqui com você. ótimo. Eu estou falando, pessoal, com Pedro Freire. Pedro Freire é um entusiasta que gosta muito, né, de falar e também ler livros, né, sobre o nosso, né, tão saudoso J.R. Tolkien. E ele vai vir aqui falar hoje um pouquinho sobre, né, essa série que vai abrir agora em setembro na Amazon, Os Anéis de Poder. E só para vocês saberem, Pedro, ele é formado em letras pela Unesp, né? E também formado em direito pela Unirp, na Universidade do Rio Preto. Ele é grande fã, né, do Senhor dos Anéis, né, líder de núcleos brasileiros de fãs do escritor. Ele também trabalha como tradutor, professor de línguas inglesa, francesa, italiana e português. Além do mais, olha para vocês verem, ele é gamer, RPGista, que gosta de RPG, escritor, revisor e também ele é leitor de romances fantásticos e HQs, né? O Buranerd é um evento que traz, né, essa cultura para a gente e vai falar. E hoje a gente vai estar aqui com essa pessoa ilustre, né, que é o Pedro, para falar um pouquinho, né, da sua rotina do dia a dia e a gente fazer algumas perguntas, né, dos fãs que gostam muito, né, do Senhor dos Anéis e também das obras que ele deixou para a gente. Pedro, a palavra está com você, se você quiser falar alguma coisa sobre o nosso evento Buranerd, não sei se você... infelizmente você não vai poder vir, mas teve esse tempo aqui para falar um pouquinho sobre a sua história de vida e também sobre, né, a sua experiência, né, na área geek e nerd. Claro, é um prazer, viu, José Lucas? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal aí do Bura Nerd, desse evento geek. Eu gosto muito de apoiar eventos desse tipo, né, que tem uma pegada mais acessível para o pessoal, para que nós nerds possamos nos reunir. Eu vivi muitos anos da minha vida numa cidade de 9.000 habitantes, então assim, era eu e mais, sei lá, 4, 5 amigos talvez que éramos nerds, que gostávamos desse mundo, né? E não tinha evento na minha cidade, a gente se sentia às vezes meio sem casa, a casa éramos nós mesmos, né? Então, poder ver uma cidade como a de vocês construindo realmente um evento, né? Reunindo as pessoas, fazendo concurso de cosplay. Gente, parabéns, parabéns, José Lucas, pela sua organização, parabéns a toda a cidade aí, a todos vocês que vão assistir esse vídeo. E eu espero que seja proveitoso, espero que eu possa tirar várias dúvidas, né? Falar coisas para vocês que sejam interessantes. Sempre que eu puder e houverem novos eventos, talvez um dia presencialmente, quem sabe, né? Quando a situação monetária aí do país melhorar um pouquinho, eu vou com certeza participar com vocês. É um prazer imenso. Ótimo. Muito obrigado. Para nós também. E com certeza, esse vídeo ele vai fazer com que várias pessoas tenham um pouco assim de sensibilidade com o nosso projeto. Público jovem que gosta de pop, de rock, gosta de jogos digitais, e gosta também de assistir filmes no cinema, né? E depois dessa pandemia, aqui na nossa cidade, em Capitão Enéas, a gente teve, inclusive, alguns fatos, né, que infelizmente deixa a gente triste por conta, né, de jovens, né, na faixa etária aí dos 17 a, no máximo, 25 anos, suicidando. E, assim,
para a gente é muito complicado. Como você conheceu a obra do do Senhor dos Anéis pela primeira vez? Foi através de filmes, livros, amigos, redes sociais. Então, como é que você conseguiu, como você adentrou nessa obra tão maravilhosa? Bom, José Lucas, essa pergunta é muito boa, porque na verdade eu comecei a ler O Senhor dos Anéis pouco antes. Na verdade, eu não comecei com O Senhor dos Anéis, eu comecei com O Hobbit, que eu recomendo hoje para que todos que queiram entrar nesse mundo comecem pelo Hobbit, tá, gente? O Hobbit é o momento que você vai realmente se apaixonar pela escrita do Tolkien, pela mitologia que ele está construindo. É lindo, é um livro incrível, perfeito, maravilhoso. E me foi indicado, na verdade, por um amigo. Eu tinha um amigo, isso em 2000, eu acho, no ano 2000, eu tinha um amigo que já era um grande entusiasta de Tolkien, saudoso Denis. Nossa, faz tempo que a gente não se vê, né, meu amigo? Se um dia você assistir esse vídeo, você sabe que eu te citei aqui, né? Fiz as devidas citações. E lá na minha infância, né? Isso anos e anos atrás, ele me falou sobre esse livro. Ele já lia, já tinha lido, né? E me falou, cara, leia, você vai gostar muito. Eu já era um fã, digamos assim, de Harry Potter. Eu ganhei o Harry Potter do meu pai, na verdade. Harry Potter foi a minha porta de entrada para fantasia, né? Então também gosto muito do universo Harry Potter e descobri o universo do Tolkien por meio desse amigo, né? Por meio do Dennis, que me indicou. E na época eu me lembro que eu fui até a biblioteca e eu tive a sorte de, na minha cidade, de só 9.000 habitantes, porque é uma cidade super pequenininha que eu morava nessa época, a biblioteca já ter um livro do Hobbit lá disponível para que eu pudesse ler, né? Então, peguei o livro e na tradução da Lenita Esteves, que inclusive é uma pessoa queridíssima, que eu já tive o prazer de conhecer, não pessoalmente, mas pela internet, né, e tudo aí nos papos da vida e amigos em comum que nós temos. Provavelmente vai ser minha orientadora de mestrado também, então tem também o prazer, claro, se tudo der certo, né, ela não me orienta ainda, porque eu ainda não passei na prova do mestrado, né, mas de qualquer maneira é bem provável que ela, se eu passar na prova e tudo, né, na USP, que ela seja realmente a minha orientadora. E então, depois de ter lido o Hobbit, eu realmente me apaixonei. Aquilo se tornou para mim, e logo depois eu tive a sorte de já saírem os filmes do Senhor dos Anéis, né? Logo depois que saíram em 2001. 2001. E aí já assisti no cinema, assisti todos os filmes no cinema, acompanhados dos meus pais. Meu pai é um grande entusiasta. Bom, meu pai me deu Harry Potter de presente, então, né? Já dei uma dica aqui para vocês, que ele realmente é um grande entusiasta assim de fantasia, videogame. Antes de eu conseguir jogar, eu sentava e assistia meu pai jogando no computador, né? Ou no videogame também, que nós tínhamos um videogame. E então eu fui assistir todos os filmes no cinema, já logo depois li os livros, li da biblioteca, e eu tenho uma história engraçada sobre isso, porque aqui vocês estão vendo a minha estante, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é Tolkien, gente. Gente, que maravilha. Inclusive a última também que vocês não estão vendo é Tolkien também. Essa é a minha estante de Tolkien. Aqui na minha frente fica os meus nichos de outros livros, e eu tenho alguns outros livros guardados num armário também, separados. Eu não quero fazer inveja com você, não. Eu tô com Silmarillion. Essa edição tá aqui no meio. Okay. Mas eu vou pedir licença só um minutinho para pegar uma edição, só para ilustrar para o pessoal ver. Fica à vontade. E foi a primeira edição que eu li. Ele vai dar uma caidinha ali, mas depois a gente ajeita, não tem problema. Perfeito. Essa edição aqui, ó, era a edição da Martins Fontes, da primeira editora, né, que trabalhou com O Senhor dos Anéis. Esse é o Gandalf, uma arte do John Howe, que é um grande artista, um dos 3 grandes artistas que ilustram Tolkien, que é John Howe, Ted Nasmith e Alan Lee, se vocês quiserem procurar. O Alan Lee, inclusive, foi o responsável por várias esquetes, como os orcs seriam, dentro da trilogia O Senhor dos Anéis do Harry Potter. Então ele foi o artista responsável por esses
sketches, né? A gente chama de... Tem um nome isso, mas agora eu não vou me lembrar. Mas as arte conceitual, isso, as artes conceituais do filme, né? E esse daqui eu comprei faz mais ou menos um ano, porque eu queria ter essa edição por ter sido marcante para mim, porque essa foi a edição que eu peguei na biblioteca da cidade onde eu vivi, né? Que é um volume único, vocês estão vendo que não é separado, é o Senhor dos Anéis, olha o tamanho do bicho, né? Em um volume único. E, sinceramente, gente, assim, sou muito grato a Martins Fontes, que foi a editora aí que traduziu O Senhor dos Anéis a partir de 94, né? Na verdade, foi a primeira editora legalizada que realmente pagou os direitos, né? E fez tudo certinho para a família Tolkien e publicou no Brasil, né? Com a tradução da Lelith Esteves, que foi a responsável pela narrativa, e a tradução do professor Almírio Piceta, que é outro professor da USP, assim como a professora Lenita, que foi o responsável pelas poesias, né? E qual é a curiosidade? Esse livro ele tem uma edição meio fraquinha. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas é capa mole, brochura, né? Olha. Sim, sim. E eu peguei na biblioteca e eu li tanto, eu renovei, eu terminei a leitura e renovava, e lia de novo, que o livro desfez, ele literalmente desfez na minha mão, né? E foi muito marcante isso para mim, porque minha mãe precisou pagar outro livro para a biblioteca. Olha aí, ó. Exato. E hoje eu tenho ele aqui comigo. Então foi isso, basicamente, bons amigos. Nossa, Que me parabéns. É um prazer, é um prazer. Outra pergunta, Pedro, é sobre esse lançamento da Amazon Prime, né? Que está falando dos Anéis de Poder, né? O que você... Achamos que a guerra tinha finalmente acabado. Hoje, uma era de paz começa. Achamos que a felicidade seria eterna. Achamos que a nossa luz nunca se apagaria. O céu está estranho. É agora, Galadriel. O momento que temíamos. O mal não dorme. Ele aguarda. Além da escuridão, como uma sombra tentadora para nos enterrar sobre a montanha. Ele não tem um só nome, tem muitos. Pra, talvez falar para a gente com relação a essa série que vai iniciar. Claro, eu tenho muita coisa para falar, inclusive. Tenho até medo de falar demais. Mas, assim, primeiro, não tem como eu dar spoiler, tá, gente? Porque a série não saiu ainda. E como toda... Eu não assisti nada. O que eu assisti são os trailers e os teasers. Provavelmente vocês, se tem alguém aí que é fã, ou já assistiram ou podem assistir. Estão disponíveis na Amazon Prime Video, que eles vão sempre colocando lá, né? Os trailers e tudo. Mas eu posso falar um pouquinho sobre quando, né? Em que momento isso vai se passar. Só complementando a questão da ordem da leitura, que o nosso amigo José Lucas aqui citou, eu citei para vocês começarem com o Hobbit, né? E depois leiam O Senhor dos Anéis, tá, gente? Então, por enquanto, eu vou parar aqui. Por quê? Porque esses são os livros que o Tolkien lançou em vida. Essas são as publicações que o Tolkien realmente fez, que ele organizou, mandou para o editor, né, depois revisou várias vezes, mesmo depois de publicado, ele fez revisões aos livros, lançou novas edições. Tudo que a gente tem fora isso são os textos póstumos do Tolkien. Então, depois a gente fala da obra póstuma. A obra póstuma é para fã mesmo, é para quem quer se debruçar nesse mundo, entender os detalhes, entender o processo criativo do Tolkien, entender quais eram os valores que ele queria passar, muitas vezes, ali com as obras. Não que o Senhor dos Anéis não tenha valores, tem, né? Mas existe muita coisa realmente que, se a gente for parar para pensar, não adicionam tanto assim à história e não são tão interessantes de se ler, não são tão fáceis de se ler
quanto o Hobbit e o Senhor dos Anéis, porque imagina, o Tolkien escrevia para se divertir, gente, ele era um cara que ele amava escrever, ele pensava escrevendo, né? Então ele tinha cadernos e mais cadernos e mais cadernos. Ele morreu, deixou tudo isso não só cadernos, folhas esparsas também. Às vezes o cara tava na fila do pão lá e pensa, nossa, eu acho que os elfos deveriam reencarnar. Como seria isso? Ele tira do bolso um papel ali qualquer, uma folha de prova, porque ele era professor, qualquer coisa, começa a rabiscar ali, né? Então, são esses rabiscos, muitas vezes, que deram origem a toda essa obra que a gente tem hoje do Tolkien, né? E então é difícil de ler, nem sempre, enfim, é um pouco mais complicado. Mas o Hobbit e o Senhor dos Anéis, eu garanto para vocês vão amar a leitura. E sobre a série? Bom, para a gente entender o que a série vai trabalhar, a gente tem que entender como o Tolkien organiza a mitologia dele, porque o Tolkien, no fim das contas, ele construiu uma mitologia, né? Essa mitologia, ela nasce lá com a criação do mundo. Nós temos um Deus que cria o mundo, um único Deus, né? Que cria a Terra-média, e alguns seres que são criados por ele. É um pouco mais complexo do que isso, porque a criação da Terra, na verdade, vem da música que outros seres que esse Deus criou, que ele é chamado de Eru Ilúvatar, né? Ele cria os Ainur, que são seres menores, né? Angelicais, como se fossem anjos. E aí esses seres começam a cantar para Eru. E com base nessa música, Eru cria o mundo, né? Com base no tema da música dos Ainur. E alguns desses Ainur se apaixonam pela Terra e vêm, né, para a Terra-média, e aqui eles se tornam o que o Tolkien chama de os poderes do mundo, né? Então cada um desses seres angelicais se torna responsável por alguma parte essencial da criação da água. Então nós temos da criação da Arda, né, da Terra-média. Então nós temos o responsável pelas águas, pelos ventos, pela natureza, e por aí vai, né? E a partir desse momento, né, quando a Arda é criada, o desenvolvimento do mundo é dividido em eras. Então nós temos a primeira era, lá antigona, né, a segunda era, a terceira era e a quarta era, né? E nós temos também as histórias pré-primeira era, porque muita coisa aconteceu antes da primeira era começar de fato no Tolkien. Enfim, é um pouco complexo. O Senhor dos Anéis, o que a gente assiste e a gente vê no Hobbit, pega lá os últimos anos, talvez aí, não sei, eu não sou muito bom com números, vocês viram que eu sou formado em letras e direito, o número não é para mim. Não sou bom, não. Mas eu acho que deve dar aí no máximo uns 150, talvez menos, 130, 127 anos da Terceira Era. E assim, a Terceira Era tem 3.000 anos, entenderam? Onde eu tô querendo chegar? Que existe muito pano para manga, vamos dizer assim, né? Existem muitas coisas acontecendo nesse ínterim que a gente não sabe, que a gente não viu nos filmes, que dá para ser trabalhado. Então, o que a série vai fazer? A série vai levar a gente de volta para a segunda era. Então, nem terceira era ainda. Então, tá assim, milênios antes do Hobbit do Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, né, por mais que os filmes do Hobbit tenham vindo depois, a história é antes. Né? Se vocês assistirem, vocês vão perceber que é o Bilbo, jovem, que é aquele tiozinho que aparece no Senhor dos Anéis, já velhinho, grisalho, que tem o anel, é a aventura dele, né? Mais jovem, no caso. E... 22º dia de setembro do ano de 1400, pela contagem do condado. Bolsão, Rua do Bolsinho, Vila dos Hobbits, Quarto Oeste, Condado, Terra-média. A terceira era deste mundo. A Sociedade do Anel. Lá e de volta outra vez. Um conto dos Hobbits, por Bilbo Bolseiro. E agora, por onde começar? Ah, sim.
a respeito de hobbits. Vamos logo. Os hobbits têm vivido e plantado nas 4 quadras do condado há muitas centenas de anos, muito satisfeitos em ignorar e serem ignorados pelo mundo das pessoas grandes. Como a Terra-média é, afinal, cheia de criaturas estranhas além da conta, os hobbits parecem ser de pouca importância, não sendo conhecidos. Então eles vão trabalhar com a Segunda Era. Então, assim, e qual é o problema disso? O problema é que nós não temos muita coisa desenvolvida da Segunda Era, né? O Tolkien deixou alguns escritos, mas ele não organizou igual o Senhor dos Anéis, né? Igual o Hobbit, que tinha tudo lá, o roteiro estava pronto, né? Para adaptação. Na Segunda Era, não. Nós temos informações esparsas, e ainda piora o fato de que a Amazon só tem os direitos para adaptar os livros do Senhor dos Anéis. Então, o que a gente tem na Segunda Era é o que nós chamamos de apêndices. O que são os apêndices? Depois que o livro acaba, o Tolkien ele abre um espaço lá para, beleza, gente, então agora que vocês leram o livro todo, vamos entender esse universo aqui. E aí ele dá uma resumida em tudo. Ele resume a Primeira Era, resume a Segunda Era, fala dos reis que existiram, fala das datas, dos acontecimentos, mas é um resumão. Tá longe de estar completo, tá longe de ter todos os detalhes. Então a Amazon tem muita liberdade criativa, porque tem muita lacuna na história. Tem muita coisa que não é explicado, tem coisa que é um fato. Aconteceu tal coisa, tal pessoa morreu. Beleza, mas como? O que aconteceu antes? Como estava o reino antes disso? A gente não sabe, porque o Tolkien não deixou pra gente esses escritos, né? Principalmente dentro dos apêndices. Então, é tudo muito novo, até para nós que somos fãs antigos. Nós vamos assistir essa série, assim, como os fãs de Star Wars provavelmente assistiram a série do Obi-Wan Kenobi, sabe? que é uma série que tem muita ligação, com muita coisa, mas que é um período obscuro, né? Que ainda não tinha sido trabalhado, que até tinha alguns fatos que já tinham sido ditos pelo George Lucas, mas não o desenvolvimento desses fatos. Mas a gente vai ver alguns personagens muito conhecidos, como Galadriel, que vocês já devem conhecer. Meu presente a você, Legolas, é um arco do Galadrim, digno da habilidade de nosso povo da floresta. Estes são os punhais de Noldorin. Eles já foram úteis na guerra. Não tema, jovem peregrino Tuque. Encontrará a sua coragem. E para você, Samwise Gamgee, corda élfica de Hitler. Elrond, né, aquele elfo lá de Valfenda, né, vai estar. O portador do anel está saindo em busca da montanha da perdição. Sobre vocês que viajam com ele, nenhum juramento ou laço irá além do que vocês irão. Adeus. Mantenham seu objetivo. E que as bênçãos de elfos e homens e todos os povos livres os acompanhem. A sociedade aguarda o portador do anel. Mordor, Gandalf. À esquerda ou à direita? À esquerda. Fenda, né? Vai estar, porque eles são elfos, são imortais, existem há muito tempo, né? Então, lá estão eles também. Nós vamos ver os ancestrais dos hobbits, os pés peludos, que são os proto-hobbits, que são assim, antes dos hobbits terem a Vila dos Hobbits, que a gente vê lá organizadinho, um país deles, plantação, eles eram nômades, né? E a gente vai ver essa representação de uma sociedade nômade que realmente tem muita ligação com a nossa história, né? Porque o ser humano foi nômade durante muitos anos, antes da gente desenvolver agricultura, né? Então a gente vai ver isso nos pés peludos.
Mas, mais uma vez, é tudo muito novo, a gente não sabe, tem muita liberdade criativa da Amazon para fazer, principalmente levando em consideração que eles só têm os apêndices. Se eles tivessem toda a obra, aí beleza, eu teria muita coisa para falar, mas como a gente só tem os apêndices, gente, é uma incógnita, assim. O que eu posso garantir para vocês que a gente vai ter é o reino de Númenor, que é uma ilha, né, separada da Terra-média, uma ilha que foi dada de presente aos homens que ajudaram os deuses, os Valar, os anjos do mundo, os poderes do mundo, sei lá como vocês preferirem falar, a vencer o demônio da história, vamos dizer assim, entre muitas aspas, que é Melkor, que é um desses anjos, um desses seres angelicais, que quer sobrepujar, né, o poder de Deus, o poder de Eru, e ele se torna o primeiro mal, ele é o mal original, ele é antes do Sauron, ele é muito pior que o Sauron, na verdade. O Sauron que a gente vê lá, o Senhor do Anel, é uma criança chorando perto do Morgoth. Morgoth é como se fosse o demônio mesmo, né, da Nossa. E aí eles vencem esse ser, às custas de muita destruição na Terra-média, uma guerra horrível, mas eles vencem. E os homens que ajudam nessa vitória, ajudam os deuses e os elfos que lutaram lá, recebem de presente duas coisas. Primeiro, a dádiva de ter uma vida prolongada. Então eles vivem mais do que os homens normais. Por isso que o Aragorn, lembra do Aragorn? Sim, sim. Espero que os outros também, né? O Aragorn é aquele que é o rei, né, do filme do Senhor dos Anéis. Passo largo, né? Passo largo. Exatamente. No Senhor dos Anéis, salvo engano, não vou lembrar o número exato de novo, mas ele tem mais de 70 anos, com certeza, no Senhor dos Anéis. Era apenas uma garota quando trouxeram seu pai morto. Foi morto pelos orcs. Ela viu sua mãe sucumbir ao luto. Ela então ficou sozinha, para servir ao rei com muito medo. Destinada a esperar por um velho que devia tê-la amado como um pai. Gimli? Não posso. Fiz um ensopado. Não é muito, mas está bem quente. Obrigado. Está bom. Sério? Meu tio me contou algo muito estranho. Ele disse que você lutou com Tengel. Era o meu avô. Mas ele deve estar enganado. O rei Théoden tem uma boa memória. Ele devia ser uma criança na época. Então deve ter no mínimo 60 anos. 70? Não pode ter 80. 87. Você é um dos